agora vamos para o outro assunto que está dominando a semana, essa sexta-feira, e vai dominar amanhã, que é a final da Copa Sul-Americana, Brunão. São Paulo, Independente Del Valle, 5 horas da tarde, lá em Córdoba, lá na Argentina. O pessoal está falando que é o jogo da década do São Paulo, porque é a primeira vez que o São Paulo vai disputar um título continental e um campeonato que não é um estadual, desde o último título, justamente da Sul-Americana. Você concorda que é um jogo desse tamanho? Sim, até porque o São Paulo meio que se desacostumou a lutar pelos grandes títulos. Chegou, assim, a ficar perto da tão sonhada taça da Copa do Brasil, né? Chegou na final, não chegou na final, mas esteve ali sonhando com o Diniz, quando eliminou o Flamengo. Mas o São Paulo, para a vista do que foi antes, que ganhou o tricampeonato do Brasileirão, foi campeão da Libertadores, campeão mundial, era um clube assim, um papa-títulos, que dominava o futebol brasileiro, decaiu muito nos últimos anos, por problemas de gestão, enfim, problemas no elenco, e sim tem que ser tratado como uma conquista importante. Muita gente meio que desdenha da Sul-Americana, diz que é a Série B da Libertadores, mas assim, é uma conquista que garante dinheiro, garante vaga na Libertadores, você está levantando uma taça continental, então tem que ser valorizada e tratada assim como uma grande conquista. O São Paulo tem que reconhecer que não está no mesmo patamar de Flamengo, não está no mesmo patamar atualmente de Palmeiras, até do próprio Atlético Mineiro, que ganhou 2 títulos no ano passado. Então, para a realidade do São Paulo, é um belo título assim, tem que ser valorizado, tem que ser comemorado, mas está do outro lado aí um time que já conquistou a Sul-Americana também, que está em ascensão no continente, é um time perigoso, não vai ser nenhuma barbada. Então, eu creio que, apesar de jogo ser em Córdoba, do estádio possivelmente não estar lotado, o jogo em si pode compensar esse clima que não vai ter um clima de final, até porque na última parcial, 8 mil ingressos vendidos para uma final. Eu creio que a Conmebol deveria repensar essa estratégia de final única, pelo menos na Sul-Americana, e valorizar um pouco o próprio produto dela, porque com isso ela está desvalorizando o próprio campeonato que ela organiza e quer que tenha força no continente. Em relação à opinião, eu tenho a opinião parecida com a sua, né, de que é um jogo da década, e como você falou, né, o São Paulo não está conseguindo atingir o patamar financeiro de investimento, de força de elenco do que esses 3 clubes que você citou, né, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, talvez o Corinthians nesse balaio, se você colocar, né, caras que nem o Renato Augusto, o Yuri Alberto e tudo mais, e o caminho para o São Paulo poder chegar, né, se aproximar disso é a partir de títulos. Por melhor que o São Paulo esteja tentando fazer sua gestão, por mais responsável que o São Paulo esteja tentando fazer sua gestão, o caminho passa por título, né? Para você ter mais exposição, ter mais premiação, ter, enfim, acender um pouco mais a chama assim da torcida, renovar a base de torcedor também, né? Porque, 10 anos sem conquistar um título grande, você perde um pouco ali na disputa ali pela molecadinha, né? Que vai torcer pro Palmeiras, tá ganhando título, vai torcer pro Flamengo, tá ganhando título e tudo mais. Então, esse ponto eu realmente acho que é um jogo muito importante pro São Paulo. E eu não sei se você tem essa impressão também, assim, olha o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, que independentemente do trabalho de agora, ele começa a dar certo mesmo quando ele conquista títulos, né? Antes era questionado como todo mundo, e quando ele conquista um título, dá uma acalmada e ele consegue segurar mais os ânimos, a diretoria consegue negociar melhor assim a permanência dele e tudo mais. Então, eu acho que é um ponto de partida importante para um trabalho de longo prazo, que eu acho que o cara como o Rogério Ceni tem total capacidade de fazer no São Paulo, pela competência dele e pela identificação que ele tem com o clube, né? Falar um pouquinho, antes de falar um pouquinho mais do jogo, você trouxe a informação dos ingressos. Vamos passar aqui uma rodada de informações aqui que a gente tem sobre o jogo. Uma delas é isso, que a parcial de ingressos, assim, surpreendentemente, tá na casa dos 8 mil. Menos de 10 mil, mais de 8 mil. É isso que a gente tem de parcial de ingressos vendidos para decisão. O que é, curiosamente, o maior deslocamento de torcedores do São Paulo da história, porque, né, se você pensar que outros jogos ali eu não tenho esse público disponível para o time jogar fora de casa, né? Que vai ser um campo neutro, continua sendo fora de casa, mas é campo neutro. Isso é bem bacana, mas dá para entender, porque olha o preço que estão os ingressos, é coisa de $57, e entre $57 e $130, que dá entre 200, 300 reais e 600, 700 reais. É muito caro só o ingresso, e ainda você coloca a viagem para a Argentina, para Córdoba, não é nem para Buenos Aires, é para Córdoba. Então,
que nem você falou, tem que ser repensado, porque não é todo mundo que tem essa grana. Inclusive, o São Paulo voltou a encher o estádio depois que fez uma política de preços um pouco mais acessível. Então, me surpreende pelo número baixo, pensando no tamanho da torcida do São Paulo, mas não surpreende pelos valores que estão os ingressos hoje em dia, né? É uma coisa muito cara, bicho, tá muito caro. Então, essa é uma das informações. A outra que a gente deve estar encerrando por agora o treino do São Paulo. Começou o treino 3 horas da tarde. A gente ainda não tem as informações, porque provavelmente a coisa foi que nem ontem, em que a imprensa teve acesso só uns 20 minutos iniciais do treino. Foi um treino tático, inclusive. Esse pode ser também um pouco mais tático, pensando um pouco no adversário. E a gente deve ter logo menos pipocando assim, um pouco mais de detalhes. Às vezes alguém ficou de fora, alguém sentiu dores e tudo mais. Mas, enfim, a gente ainda não tem. Outra informação que eu achei bacana, viu, Bruno? É que o São Paulo, ele fez um negócio assim, ele está levando todos os funcionários e colaboradores que trabalham diariamente com o elenco do São Paulo, levaram para o hotel lá na Sul-Americana, lá em Córdoba. A ideia deles isso tem um tweet que fala, reproduzir a estrutura do CT da Barra Funda no hotel, para que o elenco tenha a melhor preparação possível para a final. Queria saber o que você achou dessa estratégia do São Paulo e também o quanto que está levando a sério, né, uma decisão. Sim, muita gente acha que o trabalho é só com os jogadores em campo, mas tem toda uma estrutura por trás, desde o roupeiro, passa pelo massagista, nutricionista, tem um trabalho assim gigante para que o time consiga render em campo. Então é uma estratégia bem legal para valorizar os funcionários do clube e também mostra que o São Paulo está unido, que a diretoria está valorizando os funcionários, que o Rogério Ceni que ele valoriza bastante esse aspecto extra-campo. Tem até aquela história da piscina que ele falou tanto que virou até motivo para cobranças, mas ele valoriza bastante essa questão não só dos jogadores. Eu creio que os jogadores são só uma parte do sucesso. Então, se o São Paulo conquistar esse título, passa por todo o processo de treinamento, de preparação, de scout, de informações do Del Valle, as informações que o Ceni recebe, que ele não colhe todas as informações sozinho, ele recebe todos os dados de como o Del Valle joga, como o time se porta em campo. Então, é assim, uma bela homenagem para honrar esse trabalho de início de reconstrução do São Paulo, que pode se dar aí com o título da Sul-Americana e, quem sabe, né, o São Paulo ano que vem, se conseguir o título, vai disputar uma Recopa, pode ser que vença Flamengo ou Atlético, já é um segundo título, já consegue embalar uma sequência. Então, meio que renascimento... uma roda assim, de disputas, assim, sim, né? Sim. Porque vence a Sul-Americana, você vai jogar Libertadores, você vai jogar Recopa, é aquilo que a gente estava falando, né? É um passo muito grande para você voltar a tentar ter maior protagonismo dentro do futebol brasileiro, né? Tanto em termos de investimento, como em termos, como que eu vou dizer assim, não é midiáticos que eu queria dizer, mas enfim, tá sempre aparecendo aí, tá disputando, tá fazendo os principais jogos, né? Começa que eu falei, né? Rodar, assim, rodar a roda do tricolor, perdão, aí pela redundância. Outra informação que acho que vale a pena dizer é a lista de relacionados, que é bem, bem completa. Foram até os lesionados, foi basicamente todo mundo. Vou cantar aqui que o goleiro foram o Jandrei, Felipe Alves, Thiago Couto, e aí 2 caras aqui, que é o Young e o Ro Kennedy. Laterais, Igor Vinícius, Moreira, Rafinha, Reinaldo e Wellington. Zagueiros, Miranda, Arboleda, Diego Costa, Léo Luizão, Beraldo, Alce, lembra do Alce? E o Ferrarese, que encontrou o time lá na Argentina, ele estava na seleção venezuelana. Meio-campistas, Igor Gomes, Gabriel Neves, também está meio machucado, eu acho que não vai jogar, né? Andrés Colorado, o Nestor, Pablo Maia, Patrick Nicão, André Anderson Ilustre, Galopo, Luan, Rodriguinho, Thales Costa, e no ataque o Marcos Guilherme, Caleri, Éder, Luciano, Bustos, Caio e Juan. Com essa informação, eu queria trazer aqui as possíveis escalações, Bruno. Se você puder cantar aí a do tricolor, depois a gente troca uma ideia sobre isso. A provável escalação do São Paulo só tem uma dúvida, que é o Rafinha ou o Igor Vinícius, que tá aí essa dúvida que o Ceni tá escondendo o jogo, que ainda ele não revelou se ele vai ser mais ousado com o Igor Vinícius, que vai mais ao ataque, ou se ele vai ser mais conservador com o Rafinha, que é um cara mais experiente, um cara que, enfim, já disputou inúmeras finais. Mas eu creio que ele vai com o Rafinha. O Ceni é cauteloso, ele não, acho que não vai se arriscar tanto em colocar o Igor Vinícius logo de início. Ele vai
confiar na experiência do Rafinha. Então, o time deve ser esse que vai entrar em campo, com o Felipe Alves, o Rafinha, o Diego Costa, o Léo, o Reinaldo, o Pablo Maia, o Nestor, o Alisson, o Patrick, o Luciano e o Caveri. Não deve ter nenhuma surpresa além dessa questão da lateral direita. E é uma dúvida que é importante, porque os dois jogadores têm características muito diferentes, muito por conta da idade, né? O Rafinha é um cara mais experiente, tem mais visão tática e também não tem tanta força. Então, o que é provável que aconteça se o Rafinha começar com titular é que o Rafinha seja uma espécie de um terceiro zagueiro, né? Faça saída de bola, cadê a bolinha aqui, ó? A saída de bola aqui como um terceiro zagueiro para liberar bastante o Reinaldo. O Patrick também poder ficar liberado assim para essa zona mais interna, assim, também caído pela esquerda, mas mais interna, e também liberar o Alisson abrir, virando como se fosse um ala, né? Ficaria essa a escalação com a bola, de certa forma, com o São Paulo, com o Rafinha. Agora, se for o Igor Vinícius, o desenho muda, porque a tendência é o São Paulo ficar menos, como que eu vou dizer, menos variável, né? Se o Igor Vinícius é um cara que consegue apoiar mais, então ele vai ficar preso como um terceiro zagueiro, né? Ele vai apoiar bastante, então seria o São Paulo, eu acho que até talvez mais ofensivo, mas menos dinâmico, porque nem ia ter tanta movimentação. O Patrick ia ter um pouco mais de campo para cobrir, o Alisson também ia ter mais responsabilidade com a bola, que eu acho que o que não é certamente a melhor coisa para ele, mas enfim, essa é a dúvida, mas com o Igor Vinícius você ganha mais uma opção para passar aqui o tempo inteiro e cruzar a bola no Caleri, que está fazendo muito gol de cabeça, né? Não é só toca no Caleri que é gol, é cruza no Caleri que é gol. Mas eu acho que é assim, Bruno, eu acho que o destaque desse São Paulo é se você jogar com o Rafinha, que eu acho que é o mais provável, é como o time está acelerando a bola quando ele recebe, quando vem essa bola aqui para o Reinaldo. Porque aí passa o Patrick, o Caleri funda, o Luciano se apresenta, o Nestor no jogo contra o Avaí o tempo inteiro estava vindo aqui dentro da área, e tem sempre a opção do Reinaldo cruzar essa bola na área, né? Então é um time que é muito forte desse lado esquerdo, e vai ser um desafio aí pro Independente Del Valle dar uma segurada nesse ataque tricolor. Agora, a escalação provável do Independente Del Valle, eu falo aqui, deve ter Ramires no gol, uma linha de 3 na defesa, que deve ser uma linha de 5, na verdade, mas os zagueiros é o Carabarral, Schunk e o Segovia, aí na direita o Matias Fernandes, e na esquerda o Johanner Chaves, que é inclusive uma das principais promessas desse Del Valle, um lateral muito agudo, que o pessoal fala, né? Tem muita força, muita velocidade, tem 5 gols já na temporada, que é muito para um ala, né? Aí no meio de campo, o Pederano, um argentino que tem 40 anos, viu, Bruno? 40 anos do Pederano, é meio dono do time, e é um primeiro volante, assim, ele não se mexe muito, até por isso que tem 3 zagueiros do time também, para ele não precisar ficar se mexendo muito. O Favarelli, que é um meia mais articulador, e o Angulo, que é um meia mais chegado. Ele, às vezes, joga até centralizado em outros esquemas, assim, mas ele deve jogar meio um pouco aberto. Mas como tem esses alas, né? Esse posicionamento desses dois jogadores aqui é bastante variável, né? Eles não precisam abrir, não precisam dar muita opção dos lados e tal. Então, como sempre tem bastante chegada, eles se posicionam até mais livremente. A gente tem o Sornosa, que ele está posicionado aqui como um segundo atacante, mas deve ser aquele meia, assim, aquele meio 10, né? O cara que recebe a bola para poder criar uma jogada, não tanto para levar o time para frente, mas já para criar direto. Tem um bom chute, um bom cruzamento. E aqui o grande desfalque, a gente teria o Lautaro Dias, que é uma dúvida forte para esse jogo, que é o artilheiro do time na temporada, e deve entrar o Bauman, que é um atacante também argentino, só que mais velho, não tem a mesma força, mas deve ser o homem-gol. Bruno, se eu fosse para descrever assim, os perigos que esse Del Valle tem, além do esquema, além do toque de bola, né, que é consagrado no time desde 2016 e recentemente aí 2018, não, 18 que ganha a Sul-Americana em cima do Corinthians, né? Não, que elimina o Corinthians na Sul-Americana e vai para a final e conquista a Sula, que é um modelo de jogo muito bem estabelecido, né? De toque de bola, de jogo de posição que o pessoal fala, né? De atrair o time adversário para poder avançar em velocidade. Eu diria que 3 zagueiros que sabem sair jogando muito bem. Então o São Paulo vai ter que tentar encontrar uma solução para tentar fechar esses caras e ao mesmo tempo não cair na armadilha de pressionar muito alto, até porque é um número curioso aqui, Bruno. O Del Valle,
ele chegou, por exemplo, bater 73% de posse de bola no clássico contra a Universidade Católica, lá no Equatoriano. Mas é um time também que tem muito gol por ligação direta entre os zagueiros e os pontas e os alas, né? Porque o time vai atraindo, os zagueiros vão tocando, o volante vem e passam os alas que nem uns loucos, né? Então, acho que vai ser um desafio do Rogério Ceni tentar fazer essa marcação em cima sem necessariamente cair na armadilha. E o Sornosa, né? Que é um cara que tem uma bola parada perigosíssima e, tipo assim, jogo único, né, Bruno? Não sei se você concorda. Bola parada pode ser essencial, né? Pode ser decisivo até. É isso aí. Muita gente não lembra, mas o Sornosa ele já ajudou o Wagner Love a ser carrasco do São Paulo no Paulistão de 2019. Aquele passe que ele recebe, É que o verdade. Wagner Love recebe, veio do Sornosa, que foi um belíssimo passe. Então, muita gente trata como piada a passagem do Sornosa pelo Corinthians, mas ele teve essa participação aí na conquista do Paulistão de 2019. Então, é um jogador perigoso, não pode dar espaço, não é um cara que vai correr o campo, né? Aquele cara que vai estar na lateral se doando, correndo os 90 minutos, mas é um cara que, com a bola nos pés, ele sabe o que faz. Então, se deixar o Sornosa livre, naturalmente o Baumann vai ter chance de fazer gol e, assim como foi o Wagner Love em 2019, deve receber passes, então o setor defensivo do São Paulo, principalmente esse lado direito, que vai ter o Rafinha ou o Igor Vinícius, precisa estar atento aí às ações do Sornosa. E também é justamente o lado que tem o Sornosa e o Johanner Chaves, né? Que a gente falou, que é um cara muito bom de bola. O Segovia, o Rogério Ceni citou na entrevista, que é um cara que saía muito bem, falou até que é um lateral esquerdo, né? Porque esse cara apoia muito, o Matias Fernandes acaba segurando um pouquinho mais, mas deve ser um duelo interessante também. Uma pergunta que eu queria fazer para você, Bruno, se você tem impressão de que o Rogério Ceni às vezes é meio preocupado demais no time adversário e às vezes assim perde um pouco o foco na preparação do próprio time. Eu ouvi esse tipo de crítica de alguns torcedores do São Paulo, queria saber se você compartilha dessa opinião. Eu creio que sim, essa visão está assim correta. Acho que a preparação, o medo do Del Valle nesse jogo assim surpreender pode acabar fazendo com que o Ceni esqueça de armar uma tática para surpreender o Del Valle, de fazer um jogo reverso. E o São Paulo deve ter assim uma peça importante no banco, que é o Nicão, que já foi herói da conquista da Sul-Americana, do título do Atlético sobre o Red Bull Bragantino. É um cara que tem histórico na competição, é um cara experiente, que pode entrar no decorrer do jogo e decidir para o São Paulo. Eu creio que é uma bela arma se o Patrick não estiver rendendo, se o Ceni quiser tirar um dos volantes, colocar o Nicão. Então, o São Paulo aí tem uma boa opção de articulador aí no banco de reservas. Tem até, eu acho que essa lista de São Paulo trouxe até alguns nomes que estavam assim meio esquecidos. O André Anderson chegou no São Paulo, chegou da Lazio, e assim jogou alguns jogos e sumiu. O cara desapareceu até. Se machucou também, né? Ele se machucou. Sim, se machucou e o São Paulo não informou a data de volta. O cara ficou só se recuperando no CT e ficou ali no limbo, mas está aí no grupo de jogadores relacionados. Não sei se tem condição de jogo. Pela vista de São Paulo, só o Arboleda e o Valse estão fora. Então, o André Anderson pode ter condições de jogo, mas é importante. No final, sempre tem um elemento surpresa, né? Então, Breno Lopes, Davidson, esse histórico, você tem que ter uma peça que possa sair do banco e decidir a final. O técnico brasileiro tem que manter sempre a opção do herói improvável ali no banco. Eu acho que é uma responsabilidade do técnico brasileiro ter o herói improvável, especialmente em decisões ali, né? Mas eu acho que uma armadilha que o Del Valle pode criar para o São Paulo é justamente essa em cima do Rogério Ceni, porque tem tanto mecanismo, é um time que já mantém essa identidade há tanto tempo, que é até meio frutífera uma pesquisa do Del Valle. Você começar a pesquisar sobre o jeito que o Del Valle joga, você encontra muita coisa, você encontra muito padrão, você encontra muita coisa para você notar e tentar desarmar, né? E, pô, numa final, ainda mais essa assim não é a versão mais forte do Independente Del Valle. Del Valle já teve jogadores melhores, né, na equipe. Acho que a equipe que vence a Sul-Americana na outra vez era mais forte do que essa. E talvez realmente o time se preocupe demais e acho que pode tentar se impor em cima do Del Valle. Eu acho que o São Paulo tem mais
um componente físico melhor. Esse meio campo do Del Valle, eu acho que é bem fraco fisicamente. O Pellerano tem 40 anos, o Favarelli também não é exatamente jovem. O Angulo é um cara que é um pouco mais ofensivo até. Então o São Paulo tem que aproveitar esse tipo de coisa, e eu acho que pode transformar o jogo em um jogo tranquilo. Não é um jogo fácil, mas o São Paulo tem a capacidade de transformar esse jogo em um embate mais tranquilo, uma coisa que, sabe, fazer um gol meio cedo, jogar todo mundo ali no lado esquerdo mesmo, Reinaldo, Patrick, Caleri, Nestor, e abrir o placar cedo e bater o Del Valle meio que de uma maneira até que mais... como que eu vou dizer, mais tranquilo do que esperava, né? Mas isso pode, como eu falei, pode ser um desafio, porque o Rogério Ceni tem mostrado um pouco essa característica de ser estudioso até demais em um elenco que não está tão acostumado assim a jogar só em função do adversário, né? Então isso pode ser um outro desafio. Bruno, só compartilhar aqui com a rapaziada, eu achei curioso a bola da final, tem aqui a fotinha, cadê? Tenho aqui, vou puxar aqui para a turma, a bola da final. Vou soltar aqui para a galera, que eu sempre acho um ponto importante aí para a rapaziada. E depois eu queria, para a gente poder encerrar aqui, eu queria mostrar um vídeo. Primeiro a bola aqui, bola da Sula. Olha lá, os detalhezinhos aqui, toda bonitinha, com a finalzinha, 1º de outubro, aqui para você que é São Paulino e está querendo saber tudo que vai rolar do jogo, essa vai ser a bola da final, a bola que Caleri vai cabecear para o gol de Ramires, quem sabe. Mas eu queria também compartilhar aqui, Bruno, para a gente poder encerrar, uma entrevista muito bacana, que a TV Torcedores... Da entrevista... Diga aí. Pontuar rapidinho que o Del Valle não vai ter um reforço importante, muita gente se esquece, que é a altitude do Equador. Então, a gente não pode esquecer. Bom ponto. 2.700 metros é muita coisa. Então, o Del Valle não vai ter esse trunfo a favor e o São Paulo pode sim tirar proveito dessa questão física do Del Valle. É verdade, não, eu tinha esquecido desse ponto também. O Del Valle consegue boas campanhas também e consegue complicar o jogo para muito brasileiro por causa da altitude também, né? Óbvio que é um time forte, mas quando o Palmeiras ganhou do Del Valle, por exemplo, foi a primeira vez que o time tinha perdido o Flamengo de casa. 5-0, se eu não me engano. Isso, foi o time do ex-auxiliar Domenech Torrent. Então é verdade, é uma coisa que o Independente Del Valle vai ter que ficar esperto. Não vai ter essa vantagem, né? E o São Paulo pode ficar tranquilo que Córdoba não tem altitude, não, tá em paz. Mas então, para poder encerrar aqui hoje, Bruno, eu queria compartilhar essa entrevista que a gente fez na TV Torcedores com o Rodrigo Fragoso, que é jornalista da TNT Sports, e ele tá lá em Córdoba, vai fazer a cobertura da final. A TNT não vai transmitir o jogo, mas ele tá lá para fazer a cobertura, porque é um grande evento, é um grande clube. E aí, assim, a gente conversou bastante coisa sobre a carreira dele, sobre a trajetória dele e tudo mais, mas a gente começou falando bastante sobre o jogo do São Paulo, como que ele vê, é um cara que tá estudando São Paulo já há alguns meses, ele é setorista do Palmeiras normalmente, mas ele meio que foi realocado para o São Paulo para fazer essa cobertura. Então eu queria colocar aqui um pouquinho do trecho, e aí depois a gente já desliga aqui. Então eu queria antes de tudo agradecer aí a sua presença, viu, Brunão? E eu vou tocar aqui depois que você der as suas considerações. Agradecer aqui o espaço, muito feliz de estar de volta depois de passar esse período afastado, e o palpite para o jogo não pode faltar, né? Então, só o seu palpite, manda aí. 2-1 para o São Paulo, acho que vai encerrar essa seca de títulos. Eu acho que vai ser 2-0, gol no começo e o jogo tranquilo, e eventualmente ali na metade do segundo tempo faz o segundo gol. Tô confiante aí no São Paulo contra o Independente Del Valle, que não é mais a mesma coisa, não. Fala, galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você se interessou pela live, entra lá no canal que a gente também tem mais conteúdos do que os ao vivo. A gente tem análise, tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!